tarde, pessoal. Boa tarde. A minha proposta, o que eu pensei para esse evento, tem um pouco a ver com o que é a minha experiência como professor na faculdade onde eu dou aula hoje, que é a UCA, a Universidade Regional Cariri, e onde eu tive a oportunidade de ficar alguns semestres responsável pela disciplina de Economia do Nordeste. Então, o texto base dessa disciplina é exatamente uma elegia para uma religião. Então, eu tive de quebrar a cabeça um pouquinho com esse texto algumas vezes, né? Eu devo ter lido e relido algumas par de vezes, né? Para poder começar a entendê-lo e lido e relido mais outro lugar para começar a compreender algumas coisas importantes ali. Então, assim, eu vou trazer para vocês um pouquinho da discussão do início da disciplina, que é uma discussão de caráter metodológico, que pode parecer um pouco abstrata, mas eu diria que não é. Eu diria que é uma discussão muito importante, porque a partir dessa discussão de caráter metodológico a gente pode entender o rigor do que é a discussão que está presente nessa obra em particular. E o que você pode pensar de articulação, assim, a partir do que é uma discussão metodológica, a gente pode pensar articulações importantes do que está acontecendo naquele momento do Brasil, com quem o Chico está dialogando, né, com quem ele está criticando, com quem ele está dialogando, quem de alguma forma ele está influenciando, ou por quem está sendo influenciado. Tem uma série de questões interessantes aí que a gente pode pensar a partir disso. E o próprio Chico fala no Elegia que ele se propõe a fazer o que seria uma economia política do Nordeste, certo? Mas muito mais do que fazer uma economia política do Nordeste, eu acho que ele está interessado em fazer uma economia política no sentido de entender o que é o aspecto político junto com o econômico, né? Entendendo que essas duas coisas não se separam. Inclusive, o conceito dele de região vai estar um pouco ligado, melhor, vai estar diretamente ligado com isso. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, o Chico se propõe a fazer uma economia política no Nordeste, e eu diria, está nas entrelinhas, o que ele não diz é que, na verdade, ele se propõe a fazer uma crítica da economia política do Nordeste, no sentido de que ele começa, o capítulo da introdução, ele dedica um bocado de atenção ao que é a forma como a economia discute região. Né? E, assim, para fazer essa discussão, para essa fala, eu pensei em dois aspectos que são muito importantes desse texto e que, assim, podem servir como norte, de alguma forma, para quem quer fazer essa leitura, né? quer conhecer um pouco mais dessa obra e que pode ter um pouco de dificuldade no primeiro momento. Então, assim, talvez isso daqui também ajude em alguma medida, né? Funcione como um convite, de alguma forma, para essa leitura. Então, eu vou pegar duas categorias que ele discute, eu vou tentar desdobrar um pouquinho a discussão que ele faz sobre região, propriamente, na crítica que ele faz à economia, como a economia pensa em região, e o que ele propõe da discussão de região, e o que é a discussão que ele faz sobre o Estado, certo? Essas duas questões estão articuladas. Então, começando com o que seria a discussão sobre região, a gente tem um ponto interessantíssimo que é o seguinte, assim, é um bocado de coisa, eu vou tentar resumir bastante, inclusive não preparei nada escrito, porque com certeza ia ficar coisa de fora e eu ia querer incluir, enfim, toda vez que eu fosse ficar pensando sobre o texto, eu ia querer incluir coisas, ou, sei lá, refazê-lo, e eu prefiro tentar articular da forma que vem, né? Espero conseguir fazer isso de um jeito interessante. Então, começar a pensar a questão da região, né? que é propriamente o tema de onde ele está partindo. Pensar a região Nordeste. Não tem como discutir Nordeste sem discutir região. E discutir formação política do Nordeste, né? Formação econômica e formação política do Nordeste,
a gente tem que entender, portanto, o que a economia diz sobre região, né? Tendo em vista que ele está partindo de uma observação muito interessante que todas as políticas, e na verdade não só, tanto a teoria acadêmica do que é o pensamento econômico dominante, quanto o Chico, para quem não sabe desse dado, ele é sociólogo, mas a atuação dele foi sempre ligada a órgãos, né, de política econômica, enfim, foi funcionário de órgãos sempre trabalhando com a questão econômica. Então, ele tem um bom conhecimento de caso. Exato, mas antes mesmo da SUDENE, certo? A preocupação dele, o interesse dele sempre foi nessa direção, certo? Não, por acaso ele era funcionário de um banco e meio... Como é que eu posso dizer? Ele, como funcionário de banco e fazendo ali a graduação dele em Sociologia, ele comenta numa entrevista que ele estava meio preocupado com a possibilidade de ter uma vida medíocre como funcionário, né? Enfim, sem grande possibilidade E aí ele fez uma formação, um curso que apareceu, que era exatamente sobre o tema que estava surgindo e que vai ser importante na própria trajetória do Chico, que era o tema do desenvolvimentismo, né? Então, ele sempre esteve ligado com essa questão econômica em grande medida. Então, o Chico parte da seguinte constatação: tanto na economia quanto o norte das políticas públicas voltadas para o Nordeste sempre foram de tratar a questão da região a partir do tema das desigualdades regionais. E o que é isso do ponto de vista da economia? É basicamente você olhar para uma região e olhar para outra e comparar dados. Né? Como é que está o PIB aqui, como é que está o IDH, como é que está... Enfim, indicadores em geral, né? Então, você compara dados estáticos, bases estáticas. E você desconsidera muita coisa que está em jogo ali, né? Ou seja, você está olhando apenas o aspecto quantitativo e todo o aspecto qualitativo fica de fora. E aí vem uma crítica interessantíssima, tomando isso como ponto de partida, certo? Primeiro, existem algumas pressuposições que não estão dadas de maneira claras aí, e que estão mais ou menos... Ele não desenvolve isso de maneira tão clara, mas enfim, a gente pode desdobrar um pouco isso aqui para ver o que está por trás, que é o que sustenta, né, esse tipo de diagnóstico, esse tipo de análise, que teoria embasa isso, e o que a gente pode colocar como alternativa, né? Então, assim, para falar um pouco sobre essa questão, aí a gente teria que ir para outras questões, né, da economia. Então, por exemplo, o tema do crescimento econômico e o tema do desenvolvimento econômico, que é uma discussão importante que está lá presente desde sempre, né? Como é que isso aparece e como é que isso se desdobra na questão das desigualdades regionais. A economia, desde do Adam Smith, ela pensa o tema do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico de um jeito muito interessante. Ou lá no Adam Smith, melhor dizendo, no Adam Smith propriamente, ela pensa o tema do crescimento econômico de uma forma muito interessante. Porque o Adam Smith está olhando uma realidade que é anterior à Revolução Industrial, né? Está ali no comecinho, mas ainda não é a Revolução Industrial consolidada. Então ele está olhando o que é a manufatura propriamente. Então, não é a grande indústria, é a divisão do trabalho, né, para além do trabalho artesanal, mas... Então, todo o desenvolvimento técnico, ele vem acompanhado de inclusão, né? Pessoas vão ser incluídas nos processos de trabalho, porque a especialização, ela necessita de mão de obra, certo? Então, é daí, tentando resumir isso da melhor forma possível, é daí que a gente tem o seguinte: tem uma discussão que começa relacionando um tema que é caríssimo para a modernidade, que é a questão da racionalidade desse mundo novo que está se construindo, né? Que vem lá de um problema colocado pelo Hobbes,
que é o seguinte: vocês sabem que na passagem do mundo feudal para o mundo moderno a gente tem o quê? Deus não é mais a referência da explicação do mundo, e essa referência agora está no homem, nas coisas humanas, na ciência propriamente. E, portanto, se o homem é racional, a construção desse mundo é racional, certo? Temos isso. Mas aí vem o Hobbes colocar um problema para essa questão, que é dizer que, não, você precisa de uma instituição garantidora, né, da sociabilidade, por um fato muito simples: o homem é egoísta por natureza, e se deixar todo mundo se mata, certo? Está lá no Leviatã. Isso coloca uma discussão que, de maneira muito interessante, vai se desdobrar até o Smith, certo? Eu não vou refazer todos os passos dessa discussão para a gente não alongar muito, não ficar uma discussão chata, mas eu diria, assim, para tentar resumir, como é que o Adam Smith dá um fechamento para essa discussão. E aqui é uma tradição que começa lá no século XVII e vai até o Smith lá no século XVIII, certo? Então, é um bocado de tempo e passa por um bocado de gente, passa pelo Locke, passa, enfim. A forma como isso vai se desdobrar na discussão do Smith vai ser na questão da metáfora da mão invisível, né? Porque na discussão entre o que seria a essência e a aparência de como o sistema, esse mundo novo, esse modo de produção capitalista funciona, o Smith vai dizer que na aparência os seres humanos eles são egoístas, né? Mas a forma como esse egoísmo se desdobra nos leva à cooperação e, portanto, à racionalidade, certo? Como assim? Se o indivíduo está agindo de maneira egoísta, ele está tentando tirar o máximo de proveito de limitações, né? Então, eu tenho recursos limitados, seja para investir, seja para consumir, e eu tenho muitas necessidades para atender. O que eu vou fazer? Vou tentar usar o máximo de racionalidade possível para atender essas necessidades, certo? Então, nesse sentido, essa atuação racional vai em que sentido? De tentar beneficiar aqueles produtores que são mais eficientes, né? Os produtores que são mais eficientes, enfim, e isso vai incorrer numa diminuição de custos das mercadorias, do preço, etc, etc, etc. E para que esse processo ocorra, a produção ela tende a se especializar, e essa especialização, como não é a grande indústria, é a manufatura, ela é includente, certo? Então, a economia, o Smith dá uma explicação muito interessante para o que é a questão da ordem natural, né? Uma ideia que está presente, na verdade, antes da modernidade, e que na modernidade ganha um caráter científico de discussão, que é a sociedade se organiza de modo natural, mas de maneira muito curiosa. O que é a ideia da ordem natural, né? Basicamente é o seguinte: você tem uma lei de funcionamento da sociedade que independe da vontade de indivíduos, né? É como se fosse uma tendência, né? da sociabilidade humana. E aí, por exemplo, a ideia de ordem natural no mundo medieval está associada com a ideia da vontade de Deus, né? A ordem natural, a natureza funciona de acordo com a vontade de Deus, então a ordem natural é a vontade de Deus. Na modernidade, como a gente vai tirando Deus aí do centro de referência do que é o mundo, né? de explicação, de entendimento do mundo, essa ideia de ordem natural ela vai ganhando um caráter mais científico. Mas vamos lá, na teoria econômica, olha como isso é interessante. Se você pega lá os fisiocratas, né? O quadro econômico do Quesnel, François Quesnel, 1758, essa obra. Aí você vai ver uma explicação interessante. O Quesnel está fazendo uma crítica ao que é o mercantilismo e, portanto, ao Estado interventor, né? O Estado com atuação forte na economia, principalmente. E ele vai dizer o seguinte: não precisa de Estado, porque a economia tende para uma ordem natural, né? Se você deixar os indivíduos agirem, a produção ela vai se conformar da melhor forma possível, e isso vai se reverter em benefício para todo mundo. Isso é a ordem natural. E por que é assim, em última instância? Porque é a vontade de Deus. Então, é um argumento científico que não é exatamente científico, né? O Smith vai se valer desse argumento, mas, logicamente, vai criticá-lo, né? Vai colocá-lo de outra forma. O que é a ordem natural? Existe essa propensão a uma racionalidade,
que se constitui, né? Mas você não precisa de Deus, né, para garantir essa ordem natural em instância. Por quê? Porque é a própria racionalidade humana na forma desse egoísmo que é a aparência e que se transforma em cooperação, a essência da coisa, né, que mostra o que é a racionalidade. Então, portanto, o mercado é essa racionalidade, sabe? Então, o Estado ele fica de fora isso, né? Ou ele deve ficar de fora. Então, está resolvido o problema de uma sociedade que se coloca como, ou coloca no discurso, né? Esse mundo que se coloca no discurso como uma construção racional, mas que tem um problema para resolver, que é o fato de que os indivíduos que o compõem não são racionais, né? Se deixar todo mundo se mata, isso não é muito racional. E o Smith vai mostrar, portanto, que o mercado é essa instância por meio do qual essa irracionalidade se torna uma racionalidade superior, né, na figura do mercado, portanto, certo? E é o que garante que o Estado deve ficar de fora. Então a gente tem um problema que é o fundamento das teorias mais radicais, liberais, está aqui, né? Que você separa Estado de economia, né? Estado e mercado não caminham juntos necessariamente, né? E pode até ser problemático quando isso acontece. A gente vai ver versões bem bizarras desse argumento, né? Como um desenvolvimento recente que eu digo do século XX, que é o anarcocapitalismo, né? Então, esse é o fundamento, né, do que vai ser o tema das disparidades regionais, né, da análise das disparidades regionais. Por quê? Porque o que está dado é o capital, nesse sentido, se o capital não precisa de uma instância reguladora, né, se a atividade econômica ela tende naturalmente à expansão e à inclusão, né, de todo mundo na atividade econômica, isso quer dizer que a gente não precisa pensar o tema da região. Por quê? Porque nessa expansão, o que seria o fundamento do tempo e do espaço se resume ao fundamento do tempo, né? O capital, sem intervenção, ele se expande para todo lugar, então é uma questão de tempo até ele chegar em todos os espaços, certo? Então não tem região na discussão da economia, certo? Ou seja, se tal região ela não se desenvolve, isso é uma questão de tempo, né? Então a gente precisa ver o que está atrapalhado nesse processo, né? Mas é uma questão de tempo, basicamente. Mas aí o Chico vai olhar e vai ver o seguinte, tá, mas a história do que é o Nordeste, ela está lá todo o tempo, né? O próprio Nordeste se configura, a criação do Nordeste propriamente se configura no problema da seca, e o problema da seca não se resolve com o mercado apenas, né? Está lá o Estado como instância tentando resolver o problema da seca. Então, pensar o Nordeste a partir do que seria a atuação no mercado apenas não funciona, certo? A própria história está negando isso. Está claro esse ponto? Então, o que nós temos? Se não funciona assim, né? Se estamos negando o que é a forma como se pensa as disparidades regionais, e aí está o tema da região, já aparece como um tema importante a ser pensado, né? Região é um tema que a economia não discute, então como é que nós podemos pensar a região, certo? E junto com isso, portanto, vai vir o tema do Estado, né? Que é o segundo ponto importante aqui que se desdobra a discussão, que é a questão do planejamento, né? E o planejamento, como o Chico está tentando desdobrar, que o planejamento é essencialmente o que é a atuação da SUDENE. O planejamento não se resume à atuação do Estado, pura e simples, certo? E o Chico vai dizer, uma coisa é a atuação da SUDENE e outra coisa é a atuação do Estado em outras formas que você tem lá desde o início do século XX ou do final do século XIX, certo? O IOCs,
Instituto de Obras Contra Secas, que vira o Instituto Federal de Obras Contra Secas, que depois vai se desdobrar no DENOX, né? Tudo isso é a atuação do Estado, ou, sei lá, o Instituto do Açúcar e do Álcool e outras formas de atuação do Estado na questão do Nordeste. Isso não é o que o Chico está chamando de planejamento, certo? Então, o planejamento vai ser uma forma de se pensar o que é a intervenção do Estado e que tem a ver com o que é a questão da SUDENE, que passa, portanto, pelo problema da integração nacional, certo? A SUDENE está ali para cumprir um papel que é pensar esse desenvolvimento para além das disparidades regionais, porque a SUDENE entende que não é uma questão apenas do capital agindo por conta própria, né, para desenvolver o que é o Nordeste. Muito bem, mas a SUDENE também tem problemas, né? E a crítica do Chico, portanto, vai ser a essa forma de se pensar o Estado como instância capaz de resolver o problema do Nordeste, né? Ou problemas que são resultado da dinâmica do capital, né? Que não se resolvem pelo mecanismo do mercado. Então, o que a gente vai ver de maneira muito interessante? O Chico está colocando nessa discussão, portanto, o seguinte: tem uma crítica que é o que é pensar o desenvolvimento unicamente pela via do mercado, tem uma crítica a se pensar o que é o desenvolvimento pela via do Estado. Mas como é que é essa crítica pela via do Estado? O Chico está recusando a possibilidade de se pensar o Estado como um elemento que seja capaz de promover transformações radicais e que também seja um elemento de intervenção neutra, né? Que está ali de fora quando não é interessante e que vem sempre que necessário, né? Seria um elemento neutro ali sem interesses particulares por trás, né? Seria uma instância racional, reguladora e que corrige irregularidades, né, da dinâmica do mercado. Lembrando que, ou pensando bem no contexto, a gente tem o quê? Uma ditadura militar, né? Você tem um governo intervindo diretamente na economia e o que é a própria experiência da SUDENE está diretamente ligado, como vocês sabem, ao diagnóstico da CEPAL, né, que seria desse Estado interventor capaz de resolver disparidades, que por sua vez tem uma influência gigantesca de outra teoria importante na economia, na história econômica, que é o keynesianismo, né? É um desdobramento, em alguma medida, do keynesianismo, que pensa esse Estado capaz de ser uma instância racional, reguladora, né, neutra e que, portanto, não tem interesses ligados a ela. O Chico vai se rebelar contra tudo isso e o Chico vai apontar uma característica interessante no Estado. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: tá, você tem um planejamento que é uma forma de pensar a atuação do Estado que não é a simples presença do Estado, certo? Porque todas essas outras formas de atuação anteriores, essa presença do Estado, ela se dava da seguinte forma: você tinha as classes locais tomando esses órgãos para si, né, em seu favor e se beneficiando disso, por exemplo, construindo açudes ou construindo obras de infraestrutura em propriedades privadas, né? Então, a atuação do Estado para benefício desses senhores locais, né? O que vai ser, portanto, o planejamento vai estar associado com uma forma de modernização, ou seja, uma forma de integração do capital, ou de expansão, melhor, e com essa expansão de reorganização do que é a divisão nacional do trabalho, certo? Porque se a gente pensa o que é a formação econômica do Brasil, a gente vai ver que esse país ele se estrutura historicamente em ilhas de produção e de consumo, né? As regiões, o conceito de região do Chico vai derivar daí. A gente tem ilhas, né, que são orientadas para a produção externa, mas não se conectam entre si, certo? Então, o conceito do Chico sobre, para se pensar a região, tem um aspecto econômico e tem um aspecto político. Você tem características, peculiaridades do que é uma determinada atividade econômica, né, de uma determinada forma de acumulação de capital, que está ligada com o estrangeiro e, portanto, aí, enfim, o que já foi
muito debatido aqui nas outras falas, que eu não preciso entrar em mais detalhes sobre o que é a relação entre o moderno e o arcaico, né? O arcaico muito funcionando, como o Rodrigo fez questão de insistir na fala, tendo a funcionalidade, né, de garantir o aspecto moderno, né, dessa dinâmica. Então, a integração nacional ela vai promover essa redivisão nacional do trabalho para, de maneira mais eficiente, ligar o que é o conjunto dessa produção, desse território pensado como produção e mercado, ao capital estrangeiro, né? Vai ser uma nova etapa disso. O Estado, portanto, vai ter um papel importantíssimo nesse processo, e o Chico tem, de maneira muito clara, o papel que o Estado, né, tem nesse processo e o aspecto teórico dessa questão, no sentido de que, quando Keynes ele propõe que o Estado seja esse elemento mediador, né, que o Estado seja esse elemento capaz de garantir a organização mais funcional do capital, vamos dizer assim, ele está promovendo uma transformação que vai ter desdobramentos importantíssimos, né? Então, o que a gente vai ter, em última instância, na verdade, é o Estado como um garantidor da atividade econômica de maneira geral, né? Porque todas as forças, vamos dizer assim, todas as forças da sociedade, em alguma medida, pelo Estado, estão ali funcionando como pressuposto da produção, ou como garantidor de última instância da produção, né? O Estado ligado com a economia, a gente sabe muito bem como é que funciona. Por exemplo, se você tem uma crise e está lá o Estado socorrendo os bancos, o Estado está jogando essa questão para quem? Para a população, né? É uma forma de fazer essa mediação. Esses custos que são privados no primeiro momento, eles vão ser socializados, enquanto o que vai ser privado, na verdade, são os lucros, né? São os ganhos da atividade econômica. Então, assim, pensar o que é região, para o Chico, passa pela questão de pensar o aspecto político e econômico como ligados, porque o que ele tem em mente é que essa expansão do capital, no limite, ela vai, vamos dizer assim, superando o que são essas regiões, nessa forma como está definido, né, metodologicamente, pensar o aspecto região a partir do seu aspecto político e pensar a região a partir do seu aspecto político e econômico. No limite, você tem uma tendência de superação, de eliminação dessas regiões, embora, na verdade, você configure espaços, né? O que você a eliminação dessas regiões vai ser a eliminação dessas ilhas, né? Você tem tudo agora funcionando dentro de uma mesma lógica, né? É a lei do valor, basicamente, que está se expandindo e que está criando essa configuração em que arcaico e moderno funcionam numa coisa só, e que você tem o Estado aí como esse garantidor em última instância, né? Então, está aí o tema da financiarização, está o tema da precarização do trabalho, enfim, a gente pode desdobrar isso em questões e questões as mais diversas possíveis, né? E é interessante porque, assim, só com desdobramento, e se vocês quiserem discutir isso na sessão de perguntas, daí a gente pode tirar, por exemplo, que o Chico, ele, sei lá, pela radicalidade do texto, pelo contexto que ele está escrevendo, todo o contexto da obra, ele tem uma radicalidade interessantíssima, né, no que é essa obra, no sentido de que ele vai contra qualquer ilusão, né, possível de se pensar o Estado, né, qualquer ilusão no sentido de se apelar para o Estado como esse garantidor em última instância, né. E a gente pode também pensar no sentido de que, como ele está avançado nesse sentido, né? Por exemplo, o tema da financiarização, como eu falei, ele já fala de maneira muito clara, ele já aponta elementos muito claros disso daí, que a gente sabe que é uma discussão que recentemente ganhou muita força, mas o Chico já coloca elementos interessantes aí, e a gente vê, por exemplo, como ele não está apenas fazendo uma crítica ao que é o pensamento econômico da época, mas ele está, vamos dizer assim, de maneira bastante articulada com o que você tem de mais moderno no pensamento crítico do Brasil no período. Por exemplo, a geografia está passando por transformações interessantíssimas que vão trazer a geografia crítica, né? A gente vai ter um congresso realizado em Fortaleza, inclusive, em 78, que vai ser a inauguração disso, né? Está aqui
meu amigo Rafael para dizer se eu estou falando besteira, né? Então, está lá o tema de se pensar a financiarização, de se pensar ou de se repensar a questão da dependência. A teoria da dependência vai ser um desdobramento importante, né, como crítica da CEPAL. Você tem esse novo desdobramento da geografia, trazendo a região pensada em termos críticos, como até então a história dessa categoria que é definidora, né, do próprio pensamento geográfico, da geografia. Você tem o que de mais moderno está aí, e o Chile está fazendo isso, vamos dizer assim, ele está olhando para tudo isso, ele está ligado de alguma forma com tudo isso, mas está fazendo um caminho próprio, né? Então, assim, tem mais coisa, mas para não esticar demais, eu acho que isso resolve um pouco, né, o que eu tinha pensado para agora, e eu acho que a gente pode desdobrar mais alguma coisa se vocês quiserem nos comentários, né, nas perguntas. Fechado.